Amém? Glória a Deus. Irmão, pode te assentar, tomar os seus lugares. Amém, glória a Deus. Irmãos, nesse primeiro momento do culto, a gente louvou a Deus, a gente teve um momento de adoração. Eu espero que você tenha aproveitado esse tempo para adorar e glorificar o nome do Senhor, sabe? Porque eu tenho aprendido que através do louvor e da adoração que nosso espírito é fortalecido. Muitos de nós temos conflitos, temos aflições internas. Isso não é só para o membro que está começando agora, não é para o pastor que já está na igreja há muito tempo, não. Aflições faz parte de quem nós somos seres humanos, então todos nós temos isso, amém? Mas nós sabemos que as nossas principais lutas, a maioria das nossas lutas, para não falar que são todas, são contra principados e potestades. Então não adianta a gente querer vencer no braço, mas que a gente possa vencer essas lutas, o nosso espírito tem que estar fortalecido. Eu aprendi que o nosso espírito é fortalecido através da adoração, amém? Teve um culto aqui de jovens, foi sem ser ontem, no sábado passado, foi depois do retiro. Eu estava pedindo a Deus, qual é a mensagem que eu vou trazer para os jovens nesse sábado? E fiquei a semana toda pedindo a Deus uma mensagem e não apareceu nada, o Espírito não testificou nada no meu coração. Falei, então a gente vai sentar, fazer uma roda, já que foi pós-retiro, depois do louvor a gente junta, faz uma roda e fala sobre o retiro, a experiência que cada um teve. Mas só que, irmãos, aí eu vim assim, o Espírito Santo vai fazer na hora, a gente vai conversar lá e vai fluir. Mas só que quando eu cheguei aqui, né, eu não estava no louvor, os meninos que estavam preparando o louvor, fazendo o louvor todo. Então, começou o louvor, começou a adoração, 7h30 normal. E aquilo não foi nada combinado, os meninos eles foram cantando e louvando. E a atmosfera aqui dentro desse lugar a presença de Deus era tão palpável naquele dia, que cara, no fim das contas não teve nem palavra, foi só louvor e adoração o tempo todo. Quando a gente abriu nossos olhos, era 9h10, a gente estava pulando igual um doido aqui, louvando a Deus, e os meninos cantando, e a gente não tinha hora para acabar não. Então tava um som tremendo aqui, sabe? Mas só que cada um de nós, naquele dia, a gente tinha nossas aflições, tinha nossas feridas, mas só que naquele momento que a gente estava aqui, a gente não estava nem lembrando dessas coisas. Não é que a gente varreu para debaixo do tapete os nossos problemas e começou a adorar a Deus e esqueceu os problemas, não. É porque Deus, ele trata dos nossos problemas enquanto a gente adora Ele, enquanto a gente serve a Ele. Deus, ele cuida das nossas aflições, amém? Então no momento eu saí daqui do culto como se eu tivesse blindado. Sério, não é aquela coisa de tipo, você popular na frente do caminhão que não dá nada, não é isso não. É aquela convicção de que você sabe que mesmo que a aflição vai vir, você sabe que maior é o que está dentro de mim do que aquele que está no mundo tentando me tragar, amém? Então toda aflição que vem até nós, a gente tem que ter certeza e convicção de que o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é o sopro que Deus deu a nós de vida, é maior do que qualquer coisa que pode nos atingir. Sabe, eu aproveitei esse gancho aqui do louvor para falar a respeito dessa experiência com vocês que nós tivemos aqui. Porque a adoração, servir a Deus é um tipo de adoração. Não é só louvar a Deus, não é só cantar a Deus, não é só no momento de cantar os hinos, não. Quando eu venho na igreja e eu me disponho a fazer algo para Deus, já estou adorando a Ele. Se eu venho aqui e falo, pastor, eu quero hoje, chega numa quarta-feira, uma quinta-feira de tarde, deu vontade lá de vir, pastor, eu quero limpar essa igreja. Não sei, eu senti que eu tenho que vir aqui, eu vou limpar essa igreja. Irmão, no momento que você está aqui limpando a igreja, limpando o banheiro, qualquer coisa que você vier fazer para o reino de Deus, seja aqui dentro da igreja ou lá fora, é um tipo de adoração. E isso fortalece o nosso espírito. Amém? Por isso muitas das vezes as aflições vêm e nos derrubam, porque o espírito está fraco. Não adianta, irmão, quando o nosso espírito está fraco, qualquer coisinha que vem até nós faz a gente desanimar, faz a gente voltar para Deus e começar a desanimar e querer parar de fazer aquilo que a gente está fazendo. Seja que eu quer tocar, seja que eu seja um pregador, seja que eu sou um evangelista, ou qualquer coisa que você faça para o reino, se o seu espírito não estiver fortalecido, qualquer aflição que vem, isso te derruba. Porque a convicção, o espírito está fraco. Você não tem convicção do que aquilo que você faz, a sua ação é maior do que aquilo que vem e te aflige. Sabe, o reino de Deus é algo tremendo. Se a gente parar para prestar atenção no plano que Deus tem de salvação e o plano que Deus tem no reino dele, qualquer aflição se torna menor. Mas quando a gente coloca a aflição acima de todas as coisas, ela vem, nos atinge e nos derruba. Amém?
Então todas as vezes que a gente adora ao Senhor, que a gente serve a Deus de alguma forma, independente seja aqui na igreja, ou seja lá fora, trabalhando com evangelismo, qualquer coisa para o reino de Deus, isso fortalece o nosso espírito. Amém? E Deus me incomodou a respeito do serviço, para falar nessa noite, porque, cara, nós temos que começar a sair das cadeiras da igreja e começar a trabalhar. Uma igreja, tem muitas igrejas, não, essa aqui não tem isso, o pessoal costuma falar, aqui não tem isso, é só nas outras igrejas. Todo mundo aqui trabalha, ninguém aqui vem só, não é, ninguém aqui é membro de cadeira, né? Todo mundo aqui trabalha no reino de Deus, todo mundo aqui tem uma função. Amém? Eu creio nisso, eu já vou profetizando aqui que todo mundo aqui nessa igreja trabalha para o reino, amém? Mas, irmãos, que a gente possa estar atento a isso. O reino de Deus a gente tem que trabalhar, a gente tem que servir. Não é que a gente fale assim, mas eu não estou preparado para fazer algo. Irmãos, eu vou contar para vocês uma experiência. Eu vim para a igreja em 2012 e eu já tinha 22 anos. No início de 2012. Em outubro de 2012 eu me batizei. Deu mais ou menos uns 6 meses. Eu sabia tocar violão mais ou menos. Deu uns 6 meses. Aí me convidaram para entrar para os levitas. Aí eu fui. Mas sério, eu tocava mal. Eu tocava assim, bem mais ou menos mesmo. Mas eu me coloquei à disposição. A questão não é você ser muito bom naquela coisa. É você colocar à disposição. É onde é que está o seu coração. Tem gente que tem muito talento, tem muito dom, mas o seu coração ainda não está dentro do reino de Deus. Então não adianta. Não adianta você ter uma capacidade, você ser extremamente capacitado para fazer algo, sendo que seu coração está em outras coisas. Deus pega um menor, mas que está com o coração voltado para Ele e usa ele de forma tremenda. Amém? Então eu fui caminhando, eu fui tocando. Irmãos, eu lembro, isso não tem como esquecer. Eu lembro eu vejo o João, eu lembro. Porque o João agora que está acostumando a tocar com bateria, com baixo, os instrumentos tudo junto. Então eu lembro, irmãos, quando eu subia, eu vinha com a pasta dessa grossura aqui de cifra, de hino, todo culto eu ia. O pessoal até ria de mim, eu era o único que andava com pasta. Porque eu precisava da pasta para mim ver a cifra dos hinos, porque eu não sabia, eu não guardava. Então eu tinha que tocar olhando assim na cifra, assim, porque senão eu não conseguia acompanhar. Mas só que eu fui, e eu sabia que um dia o Espírito Santo ia me capacitar, eu ia fazer aquela forma, mas só que todas as vezes que eu fui fazer, o pouco que eu sabia, eu dava o máximo dele. Não era como se eu soubesse muito e falava assim, para a igreja a gente pode doar só um pouco, não precisa de muita coisa na igreja, então eu vou fazer só mais ou menos ali. Não, o pouco que eu sabia, eu dava o máximo do pouco que eu sabia, e Deus foi aumentando esse pouco. Hoje eu não sou um músico, um exímio baixista, muito menos que toco violão bem demais, não. Mas eu creio que Deus ele me capacitou para fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Amém? Então eu fui trabalhando e no início, quando o louvor dos jovens, era eu, a Amanda, a Carol, o Samuel e o Tael. Era só a gente mesmo, né? Gente, como eu não sabia tocar baixo, o negócio era 2 violões, uma bateria e voz. Imagina, violão e bateria só. Então assim, era 2 violões porque não tinha como colocar no baixo, não sabia tocar baixo. O Tael tinha que ficar mais no violão para dar um suporte, então ele não podia ir para a guitarra, para fazer os arranjos dele. Então a gente foi e ficou muito tempo assim. E a gente, na época era o pastor Max, que era o nosso líder. A gente rodou Timóteo todo, que o pessoal ia na nossa igreja, viu o louvor e achava aquilo top. A gente ficava assim, cara, 2 violões e uma bateria, e o pessoal pulava para lá e para cá, e Deus fazia acontecer. Porque Deus pegava o que a gente tinha, que era pouco, e fazia muito, porque a gente estava com o coração voltado para a obra dele. Vocês estão entendendo aqui? Então Deus, Ele foi nos capacitando, e a gente saía rodando, a gente foi em Fabriciano tocar, foi em Patinga, rodando Timóteo, um monte de igreja, tocando, e a gente ministrava. E eu falo isso, a questão da serviço. Por que eu falo que o meu espírito foi fortalecido? Quem eu sou hoje, isso fez grande diferença. Porque, irmãos, por mais que não é questão de que eu ia só para tocar, mas se eu simplesmente fosse um membro de cadeira, eu tinha a opção de não ir. Então provavelmente um desses encontros, alguns deles eu ia ficar em casa mesmo, eu não ia participar. Mas como eu estava no trabalho, eu tinha assumido um compromisso de servir,
Então eu assumi o compromisso junto com eles, então a gente tinha que estar junto sempre. Então todas as vezes que marcava em qualquer lugar eu estava lá. E todas as vezes, a gente nunca foi em nenhum lugar, o pessoal convidou a gente para tocar, eu ia lá, a gente ia só para tocar e depois ia embora. Porque tem grupo de louvor que quase isso, vem, só toca e vai embora. A gente sempre ficou para o momento da palavra. E todas as palavras ministradas sempre edificou algo no meu espírito. Então, independente de onde eu estava escutando a palavra. Eu estava lá servindo, mas automaticamente eu estava escutando a palavra a cada dia. E aquilo foi edificando o meu espírito. Hoje, graças a Deus, é para honra e glória do Senhor. O Natanael, cadê o Natanael? O Natanael ali, que cara ali é top, velho. Glória a Deus pela vida desse menino aí. Ele foi me ensinando aí com um pouco, cara, vem pegar o baixo aqui. Ele foi me ensinando o baixo. Aí me passou um pouquinho de guitarra também. Hoje, graças a Deus, dificilmente eu tenho que usar uma cifra. Raramente eu preciso de usar uma. Para honra e glória do Senhor. Eu não sou um baixista top, não. Estou longe disso ainda. Mas só que Deus pega o pouco que eu sei e Ele usa da forma que Ele quer. E eu deixo Ele usar. Sabe? Então não adianta falar assim, Mateus, faz um solo aí. Não vai sair porque eu não sei fazer. Entende? Mas só que quando Deus Ele precisa que um louvor seja feito de excelência, a gente faz, a gente pega e faz. Independente de onde a gente esteja, seja aqui na nossa igreja, seja em qualquer igreja que nos convide, seja na praça, seja na rua. A gente pega o pouco que a gente tem e a gente doa o máximo que a gente tem. Amém? Sabe, eu fico muito feliz porque eu vejo que a questão de adoração aqui na nossa casa, ela é algo que é diferenciado. Isso é para a glória do Senhor. Graças a Deus nós temos uma equipe de louvor de excelência. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. E todas as vezes, irmãos, que a gente tiver a oportunidade de louvar a Deus, não perca essa oportunidade. Quando tiver no momento de louvor, não fique sentado na sua cadeira, não fique com sua boca fechada. Não espere a passar aquele hino que você acha bacana, que toca no seu coração, para você poder louvar ao Senhor. Quando você não conhece a letra do hino, dá glória a Deus, dá aleluia, tudo isso é adoração ao Senhor. Não é motivo para a gente ficar com a boca fechada. Sabe, e a gente está ali em cima tocando, a gente vê o tempo todo a igreja de boca fechada, muitas pessoas de boca fechada, irmãos, não pode. É por isso que a aflição vem e derruba a gente fácil, porque na hora que a gente tem a oportunidade de adorar a Deus, a gente não adora. E o espírito não se fortalece. E como que a gente quer batalhar algo no âmbito espiritual com o espírito enfraquecido? Gente, é impossível, não tem como. Se o espírito estiver fortalecido, você nem sente as lutas. Ela simplesmente vem e você vê que está acontecendo algo, mas só que você está trabalhando com o espírito, ele está lutando por você. Os anjos estão guerreando por você. Então você segue caminhando. Amém? Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de adorar a Deus. Não perca a oportunidade de servir. Porque nós viemos nesse mundo para servir. Nós somos todos mordomos do Senhor Jesus. De alguma forma a gente está servindo alguma coisa. A gente não está servindo a Deus, a gente está servindo a alguma coisa. Então não adianta falar que você não serve. Você pode falar que você não está servindo a Deus, mas falar que você não serve, não. Alguma coisa você está servindo. Amém? Então nós somos adoradores por excelência. Deus nos constituiu como adoradores. Então nós não podemos perder essa essência. Sabe, e eu procurei na palavra a respeito de alguma passagem que viesse de encontro a isso, de que as aflições, elas, quando a gente está com o espírito fraco, quando a gente não tem convicção das coisas, vem algo, nos abate e faz com que a gente desanime, que a gente pare de fazer aquilo, que seja adorar a Deus, seja crer nele, ter convicção em algo. Então eu lembrei de Neemias. Neemias, a gente vai ler aqui, Neemias, ele foi um homem que em algumas bíblias fala que ele era copeiro, em algumas fala que ele era um mordomo. Então ele servia ao rei com vinho, no tempo da passagem que a Bíblia relata para nós. Mas só que Neemias, ele estava passando por algumas dificuldades, porque ele sabia que o povo dele estava vindo no cativeiro da Babilônia. Então ele foi até os irmãos dele perguntar: e aí, como é que está o pessoal? O pessoal veio do cativeiro, e como é que eles estão? E aí? Aí os irmãos dele simplesmente falam com ele assim: ó, o pessoal está passando por muita dificuldade. Os estrangeiros que estavam para receber, eles estão maltratando eles, não estão tratando eles bem. Então Neemias, ele se entristeceu. A palavra fala que ele sentou quando ele ouviu essa notícia e se entristeceu. É só que Neemias, o que é interessante, na minha Bíblia fala que ele ficou 4 meses até o seu rei perceber que ele estava com um semblante entristecido.
Então, por mais que ele estava aflito, por mais que ele estava entristecido, ele não parou de servir ao rei dele. Aqui nós estamos falando de que Neemias servia a um rei de um reino. Amém? Um reino que tinha naquela época. Mas trazendo para nossa vida, nós somos mordomos do rei que é Deus, que é Jesus. Então o reino é o reino dos céus. Então como que a gente pode servir a Deus com alegria, sendo que qualquer aflição vem e nos derrube? Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Neemias 2. Neemias 2, a partir do versículo 1. Amém? A gente vai ler do 1 até o 5, mas eu gostaria de dividir em duas partes, tá? Mas a gente vai ler tudo primeiro. Todo mundo achou aí? Amém? No mês de Nisa, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, em suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus do céu, respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Só até aí. Amém? Então o rei percebeu que Neemias estava triste. Mas só que em momento algum, Neemias chegou para o rei e falou assim: rei, eu estou passando por algumas aflições, meus familiares estão passando dificuldade, eu gostaria de parar um pouquinho, eu gostaria de que o Senhor me desse um tempo para mim descansar, porque eu não estou conseguindo servir da forma que o Senhor merece. Mas só que Neemias, ele continuou servindo a Deus. E a gente sabe que o vinho, ele representa alegria na Bíblia, então ele servia o vinho. Então a gente pode ver que mesmo na dificuldade, ele servia com alegria, ele servia alegria ao rei. Mas só que, trazendo para a nossa vida aqui, quantas vezes a gente, às vezes, faz alguma coisa na igreja, ou então faz alguma coisa no reino de Deus, aí a primeira aflição que vem, a gente fala assim: eu devo estar meio errado, né, porque eu estou trabalhando e essas aflições vêm, então eu acho que é hora de eu dar uma paradinha, dar uma descansada, pensar direitinho, depois eu volto. Sabe, a pastora com certeza já ouviu muito falar isso: pastora, me dá um mês aí, me afasta 2 meses um pouquinho, para eu poder descansar, porque minha mente está muito bagunçada, porque as aflições são muito fortes, eu não estou conseguindo fazer o serviço da forma correta. Mas só que dificilmente, pode ser que tenha acontecido já, de alguém que fala assim: pastor, me dá um tempo, e depois a pessoa volta e fala assim: pastor, eu estou pronto agora. Não vai, geralmente a pessoa fala assim: pastor, me afasta um pouco, a pessoa some assim, não que some da igreja, mas fica sentado na cadeira, se deixar pro resto da vida. Vocês estão entendendo aqui? Dificilmente, gente, alguém que fala pro pastor e fala assim: ô pastor, me afasta desse cargo, que eu vou correr atrás dessas minhas dificuldades, eu vou vencer isso, e depois eu vou voltar e vou fazer da forma que tem que ser feito mesmo. Não, irmãos, ninguém se afasta e vai. Dificilmente alguém busca e tenta se fortalecer espiritualmente para depois voltar e fazer. Geralmente isso é só uma desculpa para voltar para a área de acomodação, porque lá estava, não vou, eu estou com meus problemas, ainda tem que servir a Deus, deixa eu ficar só com meus problemas, que aí pelo menos não tem que servir a Deus, é menos uma ocupação que eu tenho. Vocês estão entendendo aqui? Então, irmãos, por isso que quando a gente tem alguma aflição, alguma dificuldade, a gente tem que continuar servindo, porque essas dificuldades vão ser vencidas no âmbito espiritual. Então, como que a gente quer ser fortalecido espiritualmente para vencer essas batalhas, se a gente para de servir? Sendo que a servidão é um tipo de adoração. Então não tem como.
Então a desculpa de parar por causa de algum problema é simplesmente um caminho para voltar para a área de acomodação, que é voltar para as cadeiras. Amém? Isso serve para nós que estamos servindo, para a gente ficar atento. Que toda vez que a aflição vir, a gente ficar esperto e saber que isso é motivo para a gente buscar ainda mais, para se fortalecer, para vencer esses problemas. E quem ainda não está servindo, quem ainda não está trabalhando, que se atente, que a gente tem que sair das cadeiras e se colocar à disposição. Não é chegar e falar assim, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem, você tem convicção do que Deus preparou para você, amém. Mas não precisa. Às vezes a pastora já enxerga em você um talento já, mas falta você colocar à disposição. Pastor, eu estou aqui para o trabalho, precisar de mim, seja para qualquer coisa, conte comigo. É só isso, gente. É só isso, é colocar o coração à disposição da obra de Deus. É só isso que é preciso. Que Deus, ele pega essa sua vontade, pega o seu coração que você colocou nele, e ele institui algo genuíno dentro dele mesmo. Ele institui algo dentro do próprio reino de Deus. Não sei o que ele vai colocar você para fazer. Isso aí o próprio Espírito Santo vai testificar dentro de você mesmo. Mas primeira coisa, o primeiro passo é se colocar à disposição. É colocar o coração na obra. Por mais que você tenha pouco, Deus vai pegar o seu pouco e vai fazer grandes coisas. Isso é o inimigo que tenta colocar em nossos corações, falar que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não tem capacidade, mas quem capacita a gente é o Espírito Santo. Então todas as vezes que você acha que você não é capaz de algo, isso é o inimigo que está plantando coisa no seu coração. Não é que a gente quer se engrandecer. Sem Deus nós não somos nada. Isso é fato. Um homem, por mais que ele seja muito inteligente, sem Deus ele não é nada. A inteligência dele não serve para nada. Vocês estão entendendo? Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós somos instrumentos nas mãos dele. E como instrumentos nas mãos de Deus, Deus faz muito através de nós. Não é que nós fazemos, é que Deus faz através de nós. Então o homem sem Deus, ele não é nada. Eu vi numa pregação um pastor falando, achei muito interessante. Quando Deus criou o mundo, está lá em Gênesis, Deus ele criou o homem, ele do pó da terra, e ele soprou o sopro de vida dentro do homem. Então saiu algo de dentro de Deus e entrou dentro do homem, que foi a vida. Paulo fala, eu não sei em qual das cartas, fala que primeiro nós fomos constituídos na eternidade. Nós viemos da eternidade, por isso que para lá nós voltamos. Mas só que veja bem, em Atos ele não fala que Deus ele falou assim, que cria os peixes, que cria as plantas. Ele simplesmente falou que a terra deu os frutos, que a terra começou a brotar as plantas, as frutas, que da água vem os peixes. Então a própria água, da água saem os peixes. E ele falou algo interessante, porque quando você tira um peixe da água, o peixe morre, porque você tirou ele da fonte da vida dele. Um peixe não vive sem água. Da mesma forma, uma planta, quando você tira ela da terra, ela não vive sem terra, porque você arrancou ela da fonte da vida dela. Da mesma forma é um homem. O homem, quando ele é separado de Deus, quando ele é arrancado, quando ele é desconectado de Deus, ele morre espiritualmente. Porque a fonte da vida do homem espiritual é Deus. Então quando ele é desligado, o homem morre espiritualmente. Mas só que na Bíblia fala, eu sei lá acho que Paulo fala que nem morte nem vida, nada vai separar o amor de Deus por nós. Mas isso é diferente, porque nós afastamos de Deus. Deus não afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. Com nossos atos, com as nossas decisões, de sempre querer fazer a nossa vontade, não querer fazer a vontade dele. Então automaticamente a gente é que se afasta, não é Deus que afasta de nós. Deus o tempo todo ele está conosco. Mas só que quanto mais a gente faz algo, quanto mais a gente decide tomar as nossas próprias decisões, a gente vai só distanciando dele. Mas só que ele está sempre batendo na porta para entrar, mas só que a gente não está nem vendo ele bater, porque a gente está distante demais. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o homem que ele é desligado de Deus, ele é morto espiritualmente. Por isso, irmãos, que quando você for pregar para Mateus, não adianta você vir na Bíblia falando de um versículo para ele não, que ele não vai nem te ouvir. Que como você vem falar para um ateu que não acredita em nada que está escrito ali, você vai ler um versículo daquilo que ele não crê. Não tem como. Por isso que a melhor forma de você pregar para um ateu é através do seu testemunho, através da sua atitude de vida.
é através do seu caminhar, é através do seu falar. A melhor forma de trabalhar no coração de um ateu, de quem não crê em Deus, é através do seu próprio testemunho. Irmãos, não tem jeito, não adianta você falar de versículo para ateu, não tem como. Porque, cara, a vida espiritual dele está morta, ele não tem vida espiritual, então não adianta você vir com uma palavra top para ele, porque aquilo não vai entrar no coração dele. O que vai entrar no coração dele vai ser as suas atitudes. Quando ele começar a ver, cara, que rapaz ali é diferenciado, ele acredita em algo, beleza, eu não acredito naquilo que ele acredita, mas só que ele tem tanta convicção naquilo que ele segue, que ele tem atitudes que um ser humano normal não tem, e começa por aí. Aí já começa uma brecha, e essa brecha vai só aumentando, e quando essa brecha está do tamanho que Jesus ele vê que ele pode encaixar, aí Jesus vai lá e faz o trabalho, porque é o Espírito Santo é que faz, amém? Porque aí quando o Espírito Santo, quando Jesus bate no coração, irmão, que já está quebrantado, já não tem jeito, a porta abre, não tem como, amém? Então todas as vezes que as aflições vierem até nós, não é motivo para a gente parar. Jó passou por muita aflição, de Jó foi tirado tudo. E ainda tinha a esposa dele que não foi tirada dele, mas mesmo assim ficou lá para ficar tentando fazer com que ele desistisse. Mas mesmo assim ele perseverou, ele continuou ali com a fé dele. Porque eu acredito que Jó ele sabia que por mais que estava passando por dificuldade, Jó sofreu, irmãos. Não adianta falar porque Deus estava olhando para Jó, quer dizer que ele não sofria, não. Ele sofreu de fato, ele sofreu aquilo na pele. Por mais que Jó ele estava sofrendo aquilo, ele sabia que se ele se desligasse de Deus, ia ser muito pior, porque o que estava mantendo ali era a vida espiritual dele. O que manteve ele de pé foi a vida espiritual de Jó. Então foi tudo tirado dele. Olha só, um monte de coisa foi tirado de Jó, e às vezes e ele não parou. E muitas vezes às vezes uma fofoquinha que acontece dentro da igreja faz a gente parar de fazer tudo. Às vezes o irmão que a gente fica sabendo que falou alguma coisa da gente, faz com que a gente fala assim, que negócio ali não dá pra mim não, o pessoal que fica falando isso, aquilo, eu vou parar, cara, pra mim não dá. Aí chega na pastora e já começa a falar um monte de pastora, cara, não pode. Eu vejo também em Atos, no princípio, a igreja primitiva, o pessoal, eles eram muito perseguidos, e na palavra fala que Pedro ele falou assim, ele orou a Deus falando, Deus, olha todas as ameaças que nós estamos passando, olha todas as perseguições, e a gente vai continuar seguindo, e que o Senhor possa vir nos abençoando, a gente vai continuar seguindo, servindo ao Senhor, mas olha para essas ameaças que estão vindo aí, a gente está sendo perseguido, olha aí, eu sei que o Senhor está tomando conta, mas eu vou continuar seguindo no seu caminho, continuar pregando a palavra. Da mesma forma somos nós. As aflições estão vindo, não é varrer para debaixo do tapete e esquecer o problema, não. É ter convicção do que aquele que está acima de nós, aquele que soprou o sopro de vida dentro de nós, é muito maior do que qualquer coisa que possa vir na nossa vida. Qualquer seta, qualquer aflição. E se a gente não tem convicção disso, não tem como a gente vencer, a gente tem que ter convicção. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Então Neemias, ele deu esse ensinamento para nós. E Paulo também. Eu gostaria que vocês abrissem em Atos 20. Atos 20, versículo 17. Amém? Gente, Paulo também passou por grandes aflições. Quem conhece a história de Paulo sabe que Paulo, em toda a cidade que ele passava, ele era apedrejado, ele corria risco de ser preso, maltratado. Mas mesmo assim, na palavra fala que Paulo ele nunca deixou de orientar as igrejas, mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido. E vamos lá, a partir do versículo 17, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia.
servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhe nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Amém? Então Paulo, ele fala que mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sabendo que o Espírito sempre o avisava que ele corria risco de ser preso, apedrejado, ele nunca deixou de fazer. Ele sempre caminhou para frente, ele sempre foi, porque lá atrás ele recebeu uma palavra. Lá no início de Atos, quando Paulo, Barnabé e alguns outros estavam orando, o Espírito Santo testificou no coração deles de que era para separar Paulo e Barnabé para uma missão, que eles iam seguir uma viagem para levar o Evangelho. E Jesus também apareceu a Paulo em Jerusalém e falou que era para ele sair de Jerusalém, que ele ia levar Paulo para levar as palavras aos gentios. Então, por mais que Paulo estava passando por dificuldades, ele sabia a palavra que ele estava seguindo. Ele sabia o caminho que ele estava seguindo. Então ele tinha convicção que por mais que ele ia passar por provações, por mais que lágrimas estavam descendo do rosto dele pelo sofrimento que ele estava passando, ele nunca deixou de orientar nenhuma das igrejas, ele nunca deixou de orientar e dar uma palavra que fosse proveitosa para nenhum daqueles no qual ele encontrava. A palavra mesmo diz isso. Então Paulo, com todo o sofrimento, olha só, sofria perseguições, os apóstolos naquela época estavam correndo risco de ser mortos, e mesmo assim eles não paravam de fazer. E mais uma vez eu falo, por pouca coisa a gente para de fazer, por fofoca, ou então uma dificuldade, algum problema em casa, às vezes o filho está dando problema, ou então o pai está dando problema, a gente para de fazer, a gente fala assim, Deus, vou ficar na minha aqui, porque às vezes eu estou fazendo e não está resolvendo nada, e eu vou ficar na minha tranquila aqui, eu vou pedir a pastor um tempo, eu não vou me disponibilizar para fazer nada, porque eu vejo que eu não estou preparado. Mas na Bíblia fala um monte de exemplo para nós, um monte de passagem que fala que nós não devemos parar por nenhuma aflição. Nós devemos simplesmente colocar o nosso coração à disposição e falar assim, Jesus, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui, eu quero recuperar, eu quero restabelecer a essência da servidão, eu quero ser um mordomo do Senhor. Eu não sei onde o Senhor quer me usar, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, ele está fazendo um grande movimento no Brasil, no mundo inteiro, mas só que tem muita gente que está vendo só o movimento acontecer e está dando glória a Deus pelo movimento que está acontecendo, mas tem uns que estão querendo movimentar junto. Amém? Eu creio que todo mundo que está aqui quer movimentar junto. Amém? A gente tem que querer movimentar junto, porque ver o movimento é legal, é bacana, mas estar no meio dele é melhor ainda, porque a gente sabe que independente do que Deus está fazendo, Ele está nos usando, nós somos lá naquele meio. Então Deus, eu vi um pastor falando que a oração dele tem sido assim: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas me coloca no meio disso aí, não me deixa de fora. E é isso que tem que ser nossa oração, independente do que Deus está fazendo, que nós estejamos no meio disso aí, que a gente esteja no meio desse movimento, que a gente não possa ser só aquele que vê as coisas acontecendo lá na frente. A gente tem que fazer parte daquilo. Amém? E é tão sério isso, essa questão de que nós devemos nos religar. Quando nós estamos desligados de Deus, a gente deve se religar para que a nossa vida espiritual seja vivificada, que haja um avivamento dentro de nós. Porque o homem, ele veio a esse mundo, mas primeiro nós somos constituídos na eternidade. Então primeiro nós somos seres espirituais, para depois a gente entrar na carne. Então eu vi uma frase muito top, que eu falei assim, eu guardei e até escrevi, de que fala assim: nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e não seres humanos tentando ter experiências espirituais. Vocês entenderam aqui? Então nós não somos seres humanos querendo ter experiências espirituais, não é isso. Nós somos seres espirituais e estamos tendo uma experiência humana. Aqui é passageiro, porque nós viemos de lá e para lá nós vamos voltar. Então nós estamos aqui para ter uma experiência humana. E o que a gente está fazendo nessa experiência? A gente está usufruindo simplesmente das coisas que o mundo está nos fornecendo, ou a gente está vivendo o plano real de Deus? A gente está exercendo aquilo no qual nós fomos criados, que é a questão da adoração, que é a questão de estabelecer o reino dos céus aqui na terra.
Amém? Essa é a primeira parte, a questão de servir, que a gente leu do versículo 1 ao 3, lá em Neemias, de que Neemias ele servia, mesmo com toda dificuldade, Neemias ele servia com alegria. Amém? E na segunda parte, vamos voltar lá em Neemias, só para a gente ler e recapitular aqui, para a gente entrar nessa segunda parte. Neemias 4 e 5, versículo 2, tá? Amém? Amém? A partir do versículo 4. E o rei perguntou: o que você quer? Eu orei ao Deus do céu, depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, desde que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Esse 4 e 5, só para relembrar essa segunda parte, a gente vai entrar. Porque olha só a oração, olha só o pedido de Neemias: se o Senhor está contente comigo, e se o Senhor quiser que o Senhor me deixe ir. Muitas vezes a gente chega para Deus, simplesmente a gente pede, a gente nem pergunta se Ele está contente conosco e se Ele realmente quer fazer aquilo que a gente está pedindo. A gente simplesmente chega e pede. É só pedir. Por isso que o momento de adoração, o momento do louvor é importante, porque se você for reparar nas letras dos hinos, são praticamente orações que estão sendo cantadas. E as letras dos hinos, a maioria deles, não são pedindo coisas supérfluas, não são pedindo: ah, Deus abençoe a minha vida financeira, não sei das quantas, coisas materiais. Não, é sempre: Senhor, a tua graça me basta, engrandecido é o nome do Senhor, tu és lindo. São palavras de adoração a Deus. Por isso que o momento do louvor, o momento da adoração, ele tem que ser 100% aproveitado. A gente não pode correr o risco de ficar com a nossa boca fechada, que é sempre, irmãos, essa é uma falha humana. Toda vez que a gente ora a Deus, é para pedir alguma coisa pessoal nossa. A gente nunca fala: se o Senhor está contente comigo e se o Senhor quiser, faça isso, isso, isso. A gente nunca fala isso. A gente quer reivindicar algo de Deus, quer pedir algo para Deus sem antes dar aquilo que é dele por direito, que é adoração. Então como que a gente quer pedir algo sendo que primeiro a gente nem dá aquilo que é direito a Deus? Não que Deus precise da nossa adoração, irmãos, é a gente que precisa adorar a Ele para que o nosso espírito seja fortalecido. Deus, Ele não precisa da nossa adoração, a glória já é toda dele, a graça já é toda dele, já é tudo dele. A adoração é para fortalecimento nosso. Por isso que é necessário que a gente adore ao Senhor. Mas só que a gente quer pedir as coisas a Deus sem nem primeiro prestar aquilo que é direito dele, que é adoração. Entende? Então Neemias, por mais que ele estava com dificuldade, por mais que ele estava aflito, ele chegou para o rei e falou: Senhor, se o Senhor estiver contente comigo e for da sua vontade, permita que eu vou ajudar os meus antepassados a reconstruir os muros da cidade. Sabe, a gente já chega já jogando na cara de Deus o que a gente quer. Eu sei que a Bíblia, ela nos respalda sim, de que nós podemos pedir. Em Mateus fala que até nós que somos maus, se um filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se um filho pedir peixe, você não vai dar pedra. Imagina o Pai que está nos céus, o que Ele vai nos dar? Na própria Bíblia fala, nos respalda que nós podemos pedir sim, mas nós não pedimos com sabedoria na maioria das vezes. Amém? Então essa palavra é que para nós possamos entender. O serviço é uma adoração, e a adoração fortalece o nosso espírito. Toda vez que a gente trabalha para Deus, independente do que a gente tem, que seja pouco, Deus ele vai fazer na proporção que Ele acha melhor, pegar aquele pouco seu e fazer. Se Ele vai usar para muito, Ele vai usar para muito. Às vezes Ele vai usar o pouco que você tem, simplesmente a sua vida toda, para converter um só. Mas é aquilo que Ele queria, que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu vi um cara falando uma vez, não sei se foi o Alexandre que veio aqui na igreja, ele falou, Billy Graham o nome do cara lá, né? Imagina o cara que pregou para Billy Graham, às vezes foi o único cara que ele conseguiu pregar a palavra e conseguiu converter ele, às vezes, imagina. Aí esse único cara, olha um monte de coisa que ele fez. Então o cara que pregou para Billy Graham, que lá atrás, né, que o Billy Graham já era bem velho, né? Lá atrás, então imagina esse cara, às vezes
esse cara, no mundo, na vida dele toda espiritual, às vezes o único que ele conseguiu ganhar foi o Billy Graham. Isso é só estou pensando alto aqui, tá, gente? Às vezes o único que ele conseguiu que se convertesse foi o Billy Graham, mas olha o que o Billy Graham fez. Então a gente às vezes fica querendo olhar grandes coisas, sendo que Deus ele trabalha nos pequenos detalhes. Amém? Então que a gente possa estar atento, que a gente possa nos despertar, que a igreja ela tem que estar desperta acerca do serviço. Nós não podemos mais ficar sentados nas cadeiras. Por mais que você ache que você não tem algo que seja de grande importância, mas não ligue, porque esse é o seu pensamento humano. Deus ele vê você de outra forma. Deus ele vê o pouco que você tem, ele já vê um plano enorme já que ele tem para fazer com isso. Então se coloca à disposição. Fala assim: pastor, eu estou aqui para trabalhar, não sei o que tem aí para mim não, me põe para trabalhar aí, eu quero fazer algo. Isso é independente, irmão, você já está na igreja há 10, 20, 30 anos, ou você entrou agora. Se coloca à disposição, é só colocar à disposição. Ninguém vai simplesmente pegar você e jogar você no altar aqui sem preparo, não. A gente sabe que é o Espírito que capacita. Então se coloca à disposição, não fique parado. Porque todo mundo que está parado, irmão, ele não cresce espiritualmente. O que nos faz crescer espiritualmente é quando o Espírito é fortalecido, e é através do serviço, através da adoração. Então imagina uma pessoa que não trabalha na obra, não é servo, e no momento de adoração nem adora a Deus. Então o Espírito está muito fraco, cara. E se vir qualquer aflição, se vir qualquer dificuldade, irmão, desanima, cai, não tem jeito. Por isso que a gente possa ficar atento, porque a gente põe muita culpa no inimigo que faz isso e aquilo, mas só que o maior trapaceiro somos nós mesmos. Quem mais como é que chama a palavra? Sabota, né? Quem mais nos sabota somos nós mesmos, porque a gente não fortalece aquilo que deve ser fortalecido, e na hora que vem a dificuldade, qualquer coisinha cai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí?